novamente, né? Agradecer a belíssima oração do seu Pedro. A gente fica viajando aí na oração dele, nas palavras dele. Agradecer a presença amiga de todos, né? Hoje choveu, achei que a casa não ia estar com tantas pessoas. Fiquei feliz. Fico feliz quando vocês saem de casa para ouvir, mas não a mim. Ouvir, como diz o nosso irmão, né, o seu Nelson de P. Alves, ouvir o nosso melhor amigo, que é Jesus. Então é uma alegria muito grande ver que vocês estão aqui para ouvir as palavras do Mestre, para ouvir, para tentar entender um pouco mais, para levar para dentro dos lares, para dentro do nosso coração, toda essa alegria que a palavra do Mestre traz para a gente. É uma coisa que a gente não tem nem como explicar, a gente sente, né? É uma coisa que cala fundo no nosso coração mesmo. Eu vou começar hoje o capítulo 21, que tem como título Haverá falsos cristos e falsos profetas. E a gente pensa assim, nossa, parece que foi ontem que começou o ano, né? Olha, parece que foi ontem que começou o ano e nós começamos o Evangelho lá do capítulo 1 e nós começamos toda essa trajetória de estudo. Esse ano que foi tão importante para a nossa doutrina, para a nossa casa, que é o ano do centenário da nossa casa. Então, que a gente só tem coisas boas para lembrar desse ano. Esse ano que foi um ano singular para a gente, porque foram tantos conhecimentos, foi tanta gente nova que a gente conheceu, tantos palestrantes de fora, tanta gente interessante, tanta gente amiga, tantos amigos novos que nós fizemos nesse ano. Então esse ano foi de muito aprendizado para todos nós, eu acredito, e não só os palestrantes de fora, mas também os palestrantes da casa, que vieram aqui e deram o seu melhor, né? Tudo isso é muito significativo, mas o mais significativo de tudo, deste ano da nossa casa, desse ano de centenário, é perceber o quanto a nossa doutrina é forte, o quanto nós, apesar de tudo que a doutrina passou e ainda passa, né? Porque nós sabemos todos os dias as barreiras e preconceitos que a gente tem que enfrentar por conta da doutrina que a gente abraçou, e perceber como em Pirajuí nós temos um porto seguro. Essa casa maravilhosa, essa casa centenária, que não é feita apenas de tijolos, que isso é mais importante. É feito de pessoas, é feito de história, e eu acredito que consolou, mudou a vida de muitas pessoas aqui. E como hoje é dia de ação de graças, eu não poderia deixar de lembrar disso e fazer esse agradecimento, né? Hoje, para quem não sabe, é dia de ação de graças, é a última quinta-feira do mês de novembro. Hoje é uma data muito festejada nos Estados Unidos, principalmente, a gente sempre lembra, né? Mas em outros lugares também. Então, eu acredito que hoje todo mundo sentiu alguma coisa diferente, porque muitas pessoas orando junto, muitas pessoas pedindo junto, muitas coisas maravilhosas foram feitas hoje, viu, gente? A energia dessas pessoas que estavam orando em uma causa única fez com que acontecesse maravilhas hoje, que a gente nem imagina, mas aconteceu. Então isso é muito importante. Eu rendo graças hoje a essa casa e a essa doutrina maravilhosa que favoreceu que estejamos aqui hoje, né? E como é final de ano também, eu não posso me mexer muito, viu, gente? O Henrique não deixa. Ele fala que eu atrapalho aqui na hora que ele está gravando. Então eu vou tentar me mexer menos. Como é final de ano, eu também não posso me furtar a falar sobre essa época que é tão maravilhosa, que é o Natal. Já vou avisar vocês, gente, que eu sou a louca do Natal, tá bom? Eu sou a louca do Natal, eu amo o Natal, eu adoro o Natal e tudo que diz respeito a Natal. Eu sei que algumas pessoas não gostam de Natal, não precisam, de repente, comungar da mesma paixão que eu tenho, e eu acredito que muitas pessoas não gostam de Natal, muitas vezes porque nessa época é a época que a gente percebe mais claramente, em que se torna mais dorida a ausência daquelas pessoas especiais, tá? Então eu acho que por isso muitas pessoas não gostam dessas festas, não gostam de Natal. E eu sei, gente, que é muito duro quando falta uma pessoa na mesa, eu sei disso. Mas a gente aprendeu, eu digo a gente porque nós temos curso junto aqui, nós temos um curso que a gente faz com o Gil. Nós aprendemos no curso uma solução para isso que eu vou passar para vocês. No livro
da Vida Eterna, do André Luiz, tem uma passagem que fala que uma moça, uma jovem senhora, perdeu o esposo, mas muito consciente da vida espiritual, né? Ela sabia que o marido tinha ido para outro plano, mas toda vez que ela se sentava à mesa para fazer as orações, para fazer o evangelho ou para fazer as refeições, ela sentia falta do esposo, porque ela olhava a cadeira vazia. A cadeira vazia era a representação da ausência. E aí o que ela fez? Para não atrapalhar a vida do esposo na vida além da vida, porque ela sabia que iria atrapalhar se ela ficasse, né? Ela colocou Jesus sentado naquele lugar. Que coisa legal da gente pensar, né? De uma forma bem exclusiva ou também de uma forma metafórica falando, a gente sempre tem que pensar isso. Quando a gente sentir a falta daquela pessoa, e não vai tirar a nossa saudade, mas que a gente pense que Jesus está lá, não substituindo aquela pessoa, porque não é possível isso, mas está lá com a gente para nos amparar, sentindo conosco aquela dor, aquela saudade. Então eu acho que isso é uma forma da gente amenizar um pouquinho esse momento, que é um momento difícil, né? Essa hora dessas festas a gente costuma lembrar. Mas voltando ao Natal, eu vou falar do Natal da parte espiritual do Natal, tá? Então o Natal é uma festa, acho que já foi muito falado na doutrina, na casa, tal, que nessa época do Natal, a falange do bem, dos bons espíritos, se aproxima da terra. E aí, mais próximos de nós conseguimos sentir essa presença muito mais forte, que é o que nós chamamos de clima natalino. O clima natalino não é uma ilusão, ele existe, é real. O clima natalino é uma coisa que a gente pode sentir, mas cuidado. Essa vibração, essa energia, a gente pode sentir, porque nós estamos abertos a sentir isso. Tá? Porque, na verdade, esses espíritos amigos e bons, eles estão perto de nós o tempo todo, mas nós não conseguimos sentir. No restante do ano, que a vida passa muito depressa e na correria de você acordar e ganhar o pão de cada dia e assim a vida vai passando, a gente muitas vezes não tem esse olhar que as coisas do Natal trazem pra gente. E aí a gente consegue ter esse olhar e aí a gente consegue sentir a presença amiga. Algumas pessoas não vão sentir, infelizmente. Mas então por isso que a gente tem que pensar nessa época de uma forma diferente, para que a gente possa sentir essa presença desses amigos, que a gente possa realmente sentir esse clima natalino. E o que é mais importante, que eu fiquei pensando essa semana, é uma época excelente para a gente empreender aquelas mudanças que são tão difíceis para a gente. Sabe aquela coisa que a gente quer mudar e não consegue? Sabe aquelas coisas que a gente fica deixando? E a gente não, é a hora da gente alavancar, porque a gente está num clima favorável, a gente está com vibrações de pessoas, a gente está sentindo essa energia, então é aquela hora boa que a gente pode aproveitar como uma ferramenta mesmo, para a gente melhorar, para a gente evoluir. E gente, por favor, não se deixe envolver com aquelas conversas, com aquelas falácias que sempre acompanham o Natal, tipo... Ai, mas Jesus não nasceu dia 25. E daí? E daí que ele não nasceu dia 25? Se ele tivesse nascido dia 26, dia 27, qual a diferença? Na introdução desse evangelho que a gente estuda, né, na introdução do evangelho, Kardec deixa bem claro que sobre Jesus, sobre o evangelho de Jesus, sobre a vida de Jesus, ele pode dividir em 5 partes. As 4 primeiras geram muito controvérsia. Mas o ensino moral de Jesus, como usando a própria palavra do Kardec, é inatacável. Então, vai mudar uma linha da vida de Jesus se a gente não mudar o dia que ele nasceu? Não. Tá? Então a gente não pode perder tempo, porque essas pessoas falam que é para realmente tirar essa magia da gente. Então, fala para que a gente
Pare de querer sentir essa coisa boa, mas nada muda o que Jesus fez pela gente. O nascimento de Jesus, eu acho que é a maior prova de amor que Jesus nos deu. Foi o nascimento dele. Algumas pessoas falam, mas Jesus morreu na cruz por nós para nos salvar. Jesus começou a nos salvar antes de encarnar. Ele encarnou para nos salvar. Ele morreu para nos salvar e ele continua nos salvando até hoje. Um exemplo disso é a doutrina espírita, que veio após tantos séculos fazer o quê? Resgatar o que ele tinha falado, para que possa realmente nos salvar, para que a gente possa realmente mudar, para que a gente possa evoluir. Essa é a ideia. Então, eu sempre penso isso. Se a gente pensar que o maior espírito que já pisou o nosso planeta, se o governador desse planeta se fez carne, simplesmente por amor, se essa não é a maior prova de amor que existe, eu não sei qual é, gente. Então o Natal é isso. O Natal é a gente refletir sobre essa prova de amor que Jesus nos deu. E continua nos dando, porque Ele está conosco até hoje, né? Quando Ele veio encarnado, Ele cumpriu a promessa que estaria conosco até o fim dos dias. E Ele deixou claro que nenhuma ovelha se perderia. Então ainda estamos nós aqui sendo resgatados por Ele, Natal após Natal. Outra coisa que as pessoas falam também, né? É sobre o Natal ser muito material. Porque o Natal é muito material, o Natal é só comércio, tal. Gente, por acaso tem algum anjo aqui? Tem anjo aqui? Tirando o seu Raimundo, que às vezes eu tenho dúvida, viu, gente? Tá? Mas nós somos o quê? Nós somos seres materiais. Então o nosso Natal é material também. O dia que nós formos seres celestes, nós teremos um Natal celestial, mas por enquanto não. Né? Mas pessoa espírita está falando isso? Gente, eu falo o que eu sinto, o que eu acho que é a realidade. Porque eu estudo, eu sei que eu sou um espírito imortal, eu sei que eu tenho a vida inteira, eu sei que as vicissitudes da vida não devem ser levadas em conta, porque eu sou um espírito que viveu muitas vidas e vai viver muitas outras. Eu tenho essa noção, esse senso de eternidade, eu já desenvolvi, graças a Deus, mas eu sei que eu sou material ainda. Eu vejo do meu dia, quantas horas do meu dia eu estou fazendo coisas para a matéria, quantas para o espírito. Então somos ainda profundamente materiais. Vou contar só uma historinha para vocês rapidinho, só para a gente entender essa questão da materialidade. Como eu falei para vocês, eu sou a louca do Natal, né? E obviamente, como uma boa louca do Natal, eu já enchi a minha casa de luz e enfeite, né? E eu começo a já entrar nessa em novembro. Começou novembro, eu já começo a ficar desesperado que eu quero, né? Até que uma amiga minha um dia falou: você tá achando que Jesus vai nascer prematuro esse ano? Você já tá querendo enfeitar em novembro, né? Mas aí tem um coitado que não gosta muito de Natal, que fica em cima das escadas colocando as luzes, né? Mas esses dias a gente já tinha finalizado a decoração de Natal. Aí aquela pessoa que não gosta muito de Natal, sabe? Achou que tinha poucas luzes. Aí vamos a gente colocar mais luz. Aí tava lá em cima da escada, colocando as luzes na árvore, e eu embaixo, orientando, né? Como uma boa esposa, orientando. Passou uma menininha, um nenezinho, até não deve ter um ano, não fala ainda, nem anda, mas bem já ativazinha assim. A hora que ela viu a árvore, ela ficou no encantamento. Ela começou a gritar e gesticular com as mãozinhas, aí dava risada e gargalhava e olhava, e a mãe dela falava assim: olha a árvore, filha, que lá, 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 lá. E ela foi e voltou andando na árvore. Aí quando meu marido desceu da escada, eu olhei para ele e falei assim: só pela alegria dessa menina já valeu a pena a gente ter enchido isso de coisa. Então é isso, gente. Às vezes nós precisamos dessa matéria para nos transportar num estado de espírito para o Natal. Eu gosto de ser a primeira a enfeitar, porque eu falo que eu contamino meus vizinhos. Que eu coloco lâmpada, eles começam a colocar também. Tá? Então, é isso. A gente precisa desse material ainda. A gente precisa, muitas vezes, materializar o nosso afeto num presente. Não tem nada de errado com isso. Então, a gente precisa materializar, muitas vezes, porque nós somos espíritos materiais ainda. Mas
Se a gente não pode fazer a caridade moral, vamos fazer a caridade material, vamos dar uma cesta básica. E um dia teremos um Natal angelical. Mas por enquanto, temos que fazer o melhor que a gente pode. E o melhor que a gente pode é isso hoje, né? Pensar no Cristo e tentar fazer um Natal melhor, um Natal todo dia. Porque todo mundo aqui quer um 2025 melhor, né, gente? Não querem? Não querem? Todos querem? Mas quem aqui quer ser melhor para 2025? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Porque eu quero um 2025 melhor, mas eu quero ser melhor para 2025. Quanto de mim vai melhorar? Porque eu quero um ano de 2025 cheio de paz. Então eu tenho que ser um promotor da paz. Eu quero um 2025 que me traga coisas boas. Então eu tenho que começar a plantar a semente das coisas boas. O ano não vai mudar se você não mudar. Então, se nós queremos um 2025 melhor, nós temos que ser melhores também. Melhores para esse ano que vai entrar. Então, agora, né, que eu já falei um pouquinho sobre esse Natal, falar um pouquinho sobre o Evangelho, que também tudo é a mesma coisa, porque tudo fala de evolução. Esse Evangelho, capítulo 21, que fala, haverá falsos cristos e falsos profetas, eu gosto sempre de começar o capítulo pelo título, porque eu acho que o título, ele indica bem qual é a ideia central do capítulo. Porque, como a gente sabe, Kardec não colocou o Evangelho em ordem cronológica, e sim agrupado por assuntos. Então, o capítulo, geralmente, ele sugere ou indica o que é o ponto focal ali que Kardec e os espíritos quiseram falar. Então, nesse, haverá falsos cristos e falsos profetas, é uma frase dita por Jesus, tá? Mas, ao contrário de outras frases que a gente já viu, essa frase, ela foi dita em um momento em quando Jesus não estava falando para o povo, ele estava falando em separado, tá? Então, esse momento que ele falou, haverá falsos cristos e falsos profetas, ele não falava para o povo, ele falava em particular, em separado com os seus apóstolos. Isso está no capítulo 24 de Mateus, né? E ele vai no templo, a história diz isso, que ele vai ao templo, e aí, quando ele sai do templo de Jerusalém, ele vai ao Monte das Oliveiras, senta aos Monte das Oliveiras, que é um local que lá de Jerusalém dá para ver o templo de Salomão, o templo, e ele fala para os apóstolos, não ficará pedra sobre pedra. Ele prediz que aquele templo será destruído. E não só o templo, mas toda a cultura judaica ali, que a gente sabe que vai ter depois, né, a diáspora. E aí, os apóstolos chegam para ele e falam, mas, mestre, quando isso vai se dar? E aí ele começa a contar, que haverá um momento em que e ele fala isso. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Mas o que ele quis dizer com isso? Qual é o entendimento? O que seria profeta? Quando a gente fala de profeta hoje, nós entendemos a palavra profeta como aquela pessoa que adivinha o futuro. Não é isso? Profeta para nós é quem adivinha o futuro. Mas na verdade não é. Não é no termo religioso e nem o que era na época de Jesus. Profeta é aquele que fala em nome de Deus, vamos dizer assim. É aquele que advoga. A palavra profeta vem de professar, de advogar em nome de Deus. Então, o profeta é a pessoa que tem o dever, vamos dizer assim, a missão de divulgar a palavra de Deus. Isso é um profeta. Então, a gente já deve ter ouvido falar de vários profetas. Um deles, acho que talvez o mais conhecido, é o profeta Isaías. Porque ele é conhecido porque ele foi aquela pessoa, aquele profeta que profetizou a vinda do Messias, seria Jesus, certo? Mas então ele profetizava? Alguns profetizavam, por isso que é daí que vem a crença de que profeta é quem adivinha o futuro, porque esses profetas, como eram enviados por Deus, eram missionários, a gente entende isso na doutrina como missionários, não era um espírito simples, eles tinham mediunidade. Alguns tinham dupla vista, alguns tinham clarividência, né? E alguns eram muito sábios. Então, obviamente que eles conseguiam, alguns, predizer o futuro, tá? Mas não é por isso que eles são classificados como profetas. Profeta
é quem fala em nome de Deus. E Cristo. Quem é o Cristo? Jesus fala, haverá falsos cristos. Gente, Cristo não é o sobrenome de Jesus, tá? Então as pessoas acham que Jesus Cristo, não. Jesus era Jesus de Nazaré. Porque naquela época as pessoas mais simples eram denominadas pelo lugar que nasceu. Maria de Magdala, Jesus de Nazaré, José de Arimateia, tá? O lugar que nasceu. Por que Jesus virou Jesus Cristo? Porque Cristo significa o enviado, o ungido, aquele que é o Messias. Né? Então, quando ele falou isso, ele queria dizer o quê? Que algumas pessoas, futuramente, iriam querer falar no nome de Deus. Queriam usar a palavra de Deus, né, de uma forma imprópria, e a gente viu que essas coisas de fato aconteceram. Né? O que vai acontecer depois? A doutrina do cristianismo vai ser completamente corrompida. Depois nós vamos ter aí as cruzadas, que são as guerras santas em nome de Deus. Depois vem a Inquisição, tantas pessoas mortas em nome de Deus. Né? Então ele quis alertar para isso, para que haverá falsos cristos. Muitas pessoas vieram se dizer, eu sou enviado, eu sou Messias, eu vou resolver o problema, é isso aqui. Não. E também haverá falsos profetas. Muitas pessoas iriam usar o nome de Deus para cometer as piores atrocidades. Essa foi a advertência de Jesus aos seus apóstolos inseparáveis. Mas, quando a gente estuda o Evangelho, e a gente está estudando já há um tempão, né? A gente sabe que Jesus nunca queria dizer uma coisa só. Jesus nunca, isso aí seria a visão superficial do que Jesus queria dizer e do que Kardec queria dizer também nesse capítulo, tá? Jesus nunca queria dizer uma coisa só. Né? Como o Espírito sábio, mais sábio, né? Que existiu aqui pra gente, ele conseguia condensar muitas coisas em poucas palavras. Né? Eu ouvi de um palestrante uma vez, agora só eu não lembro o nome desse palestrante, mas ele dizia assim, que Jesus quando falava em verdade vos digo, você já sabia que vinha cobrança. E se ele repetisse o em verdade vos digo, aí sim, como dizia o Chico, a gente ia pular na chapa quente. Então, Jesus queria dizer mais sobre isso, ele queria dizer mais coisas, né? E fazendo também o nosso estudo, principalmente aquele estudo que a gente faz com a Nelly aqui do EAD, tá, gente? Vai começar um outro EAD ano que vem, vocês estão convidados, quem quiser, ó, a propaganda já. Então, a gente aprendeu uma coisa que é bem interessante, que toda vez que a gente ouvir a palavra de Jesus, a gente tem que tentar trazer essa palavra de Jesus para os nossos dias, para a nossa vida. Jesus estava falando para os seus apóstolos, Jesus falou para a multidão, mas ele também estava falando para nós hoje, para a nossa vida. E é por isso que Kardec vai colocar também nesse capítulo, aliás, ele vai colocar antes desse item que eu falei para vocês, que vai ter haverá falsos cristos e falsos profetas, que está lá no capítulo 24 de Mateus, ele vai colocar nos itens 1 e 2 outras partes, outras passagens bíblicas. Essas sim, essas duas passagens bíblicas que estão no Sermão da Montanha, né, da Bem-aventuranças. E uma delas é de Lucas, vai falar assim, a árvore que produz bons frutos não é má. A árvore que produz maus frutos não é boa. Reconhece-se a árvore pelos seus frutos. Tá? Então eu vou até ler essa aqui que eu acho ela muito bonitinha. Tá? Reconhece-se a árvore pelos seus frutos. Não se colhem figos nos espinheiros e nem uvas nas sarças. O homem de bem tira as boas coisas do seu coração, porquanto a boca fala que o coração está cheio. Acho que todo mundo conhece essa passagem. Essa está no item 1 desse capítulo, que ele já abre o capítulo com esse. E na sequência tem um outro item, que é basicamente a mesma coisa, que é de Mateus, também da Bem-aventuranças. Ele acrescenta o quê? Ele acrescenta no início o seguinte: guardai-vos dos falsos profetas, que virão revestidos como lobos em peles de ovelha. E fala de novo da árvore, que toda árvore tal, e finaliza dizendo que toda árvore que não produzir bons frutos será cortada. Tá? Aí a gente começa a pensar, como que eu trago isso para a minha vida? Como
que eu trago essas 3 passagens para a minha vida? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é como a gente vai reconhecer. A primeira coisa que a gente tem que fazer é reconhecer os falsos profetas. Reconhecer os falsos profetas. E uma coisa que a gente tem que pensar é que os falsos profetas não estão só dentro dos templos religiosos. Porque quando a gente fala em falso profeta, a gente sempre pensa, né, os cristos falsos profetas dentro da igreja. O orador espírita, o dirigente espírita, o padre, o pastor, mas não é só aqui que existem falsos profetas. Existem por aí. Nós temos político que é falso profeta, tem colega de trabalho que é falso profeta. O que mais tem por aí são falsos profetas, que vêm trazer as coisas mais absurdas e vêm tentar, né, desestimular a gente das coisas, trazendo um monte de informação equivocada. Então, esses são os falsos profetas. E a gente tem que aprender a reconhecê-los. A gente tem que aprender a reconhecê-los. Ah, mas eu vou questionar o que o palestrante falou? Pode questionar. Deve questionar. Como bem lembrou a dona Regina na semana passada, aquela fala de Erasto, que Erasto falou: é melhor que se recuse 10 verdades do que se aceite apenas uma mentira. Então, se o espírito que fala pela boca daquele profeta é um espírito bom, e aquele profeta também for bom, ele não vai ficar chateado se você questionar ele. Porque espíritos superiores não são belicosos. Quem é belicoso é a gente. Ai, olha, tá me duvidando. Aí, né, essas pessoas ficam, né, todos doídos, emocionados, mas espírito superior não, gente. Tá? Então, vocês podem questionar, sim, o padre, os dogmas da igreja, pode questionar. Por isso que a nossa fé é raciocinar. Mas a gente tem que questionar isso fora também. A gente tem que procurar saber fora. E hoje nós temos uma coisa que é uma ferramenta maravilhosa, mas que infelizmente é um propagador de falsos profetas, que é a internet. Então hoje nós temos que tomar muito cuidado com a internet. Né? Chega aquela pessoa super simples e fala: ah, mas eu vi na internet. Como é que você fala para a pessoa que a internet está errada? Ela acredita. Então, a gente tem que ter esse cuidado maior. Cuidado. Ah, mas eu vi, foi num blog espírita. Gente do céu, o que tem mais é blog espírita contando mentira. Até porque os espíritos das sombras, que não querem que a doutrina progrida, a melhor maneira é assim. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Né? E não estou querendo falar mal dessas pessoas, porque assim como tem bons professores, bons médicos, maus médicos, né? A gente também tem que ver hoje em dia, gente, a questão dos influencers. Eu sei que a maior parte de vocês, né, não vive nesse universo, isso é mais para os jovens, apesar de eu acho que todo mundo aqui saber do que eu estou falando, né? Os coaches. E isso está gerando um problema muito grande. Por quê? Porque você abre a internet hoje, está lá o cara falando que aquilo que você comeu a vida inteira dá câncer. Aí você já fica naquela situação, começa a temer, começa a criar. Então a gente tem que ter esse cuidado. Passar tudo pelo crivo da razão. Sempre. Sempre. Não é ser uma pessoa desconfiada, mas não aceitar tudo. Se Kardec tivesse aceitado tudo que foi proposto para ele, a gente teria essa doutrina? Com certeza não, tá? Outra coisa que a gente tem que levar para a nossa vida é o que a gente fala. Viu o que foi falado aqui? A boca fala, que o coração tá cheio. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, porque nós podemos também ser esses falsos profetas. Principalmente nós espíritas, tá? As pessoas tendem muito, somente se a gente for médium, então, as pessoas acham que a gente sabe de tudo. Então, tomar cuidado com o que a gente fala, tomar cuidado com as palavras que a gente usa, né? Se a gente for lá fora visto como espírita, a gente está carregando também a casa junto com a gente, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com as palavras, porque a gente sabe que uma palavra constrói, mas uma palavra destrói.
Uma palavra pode ser bem dita, mas ela pode ser mal dita. Então a gente tem que ter esse cuidado, porque a gente pode matar uma esperança, matar um sonho. E a gente tem que ter muito cuidado, gente, com a mentira. A mentira, ela pode se tornar patológica. Cuidado com a mentira, tá? Cuidado com a mentira. Mas existem as mentiras, né? Aquelas mentirinhas. Claro, né, gente? Ninguém acha que vocês têm que fazer, como disse uma amiga minha que eu conheci, a gente não precisa fazer um sincericídio na pessoa, tá? Quer ser tão sincero a ponto de magoar a pessoa. Mas a gente também tem que tomar cuidado, né? Porque a gente sabe que quando a gente mente, quando uma pessoa mente, ela está adulterando a verdade. E não cometerás adultério, está nos 10 mandamentos. Quando uma pessoa mente, ela está roubando da outra o direito dela saber a verdade. Não roubarás também, está nos 10 mandamentos. Então vamos tomar muito cuidado com isso, né? E cuidado também para que a gente não faça uma coisa e fale outra. O nosso discurso tem que estar perfeitamente alinhado com o que a gente fala. Porque não adianta também vir aqui falar as palavras mais bonitas e não viver de acordo, tá? Isso é uma coisa que todo mundo tem que prestar muita atenção. Mas eu falei numa hora da raiva. Tá, só que se você falou é porque seu coração estava cheio. Então a gente precisa se vigiar para evitar que nessa hora da raiva a gente fale coisas. Aliás, isso é um termômetro para a gente saber o que a gente está cheio. Então a gente tem que viver. Se eu vivo bem em casa, eu tenho que viver bem no centro, viver bem em todos os lugares. Tem que me comportar como um cristão. Como disse Paulo, somos as cartas vivas de Cristo. É assim que a gente tem que se comportar, gente. É uma cobrança? É uma cobrança, mas é assim. Mas como que eu vou saber se eu estou sendo um profeta, um bom profeta, ou quem é falso profeta? Está lá na questão 624 do Livro dos Espíritos. Tá? Nessa questão fala o seguinte: qual é o caráter do verdadeiro profeta? Aí o Espírito responde, deixa eu achar aqui. O verdadeiro profeta é o homem de bem, inspirado por Deus. Podemos reconhecê-lo por suas palavras e pelos atos. Impossível é que Deus se sirva da boca de um mentiroso para ensinar a verdade. Então é isso. Se a pessoa falou uma coisa que não é condizente, não é um bom profeta. Mas, nossa, mas o verdadeiro profeta é um homem de bem, a gente já estudou que é um homem de bem, nossa, tem um monte de qualidade. Realmente. Lembra que a gente estudou o capítulo do homem de bem? Que o homem de bem era... Mas lembra também do que a gente falou? Que o homem de bem é o que nós devemos ser quando acabar o nosso tempo aqui no planeta. Porque mais para frente Kardec coloca que o homem de bem é aquele que se esforça para melhorar. Então nós podemos ser hoje profetas, se esforçando para melhorar. E por último, uma coisa que a gente tem que trazer para a nossa vida, que foi falado muito aqui, que Kardec pega bastante, é a questão do fruto. Ele fala do fruto da árvore. Então, é o fruto. Mas o que é o fruto? Né? O Emmanuel fala no livro Caminho, Verdade e Vida sobre o fruto. Ele fala que o fruto, deixa eu achar onde ele colocou aqui. O fruto, segundo o Emmanuel, é indispensável reconhecer os frutos de nossa vida. Então, o Emmanuel nos chama a atenção para que a gente possa reconhecer hoje que tipo de fruto a gente está plantando. Que tipo de fruto a gente está plantando? Que tipo de fruto a gente está oferecendo para a vida? Até fala, né? Ele fala, continuando o texto, lá embaixo, ele fala assim: o mundo atual clama por bons frutos. Então é isso. Analisar que tipo de fruto. O fruto, gente, é a nossa inteligência a serviço do bem. É o nosso poder de caridade, a palavra amiga, são os frutos. Porque lá atrás, naquele outro capítulo do Sede Perfeitos, eu falei sobre a parábola do semeador, não falei? Lembra da parábola do semeador? A palavra de Deus caiu no terreno, a palavra de Deus caiu no terreno que somos nós, e se nós fôssemos terrenos férteis, a gente produziria frutos. Está na hora da gente mostrar para esse mundo que está em transformação quais são esses frutos. O que esse fruto aí
Porque o fruto, gente, ele é a consequência da natureza de quem somos. Se eu sou uma pessoa que não muito boa, eu vou produzir frutos não muito bons. Então, para eu produzir bons frutos, eu preciso o quê? Me melhorar. É a história da sequência. Por exemplo, você planta uma árvore. O que eles estão fazendo com as sementes das plantas hoje? Melhorando geneticamente, para que os frutos sejam melhores e produzam árvores melhores. Isso parece a nossa evolução, né? É isso, gente. Nossa evolução. Estamos evoluindo. Estamos seguindo o que o mestre nos falou quando ele falou a seguinte frase: sede perfeitos. Sede perfeitos. É isso que nós estamos buscando. Sede perfeitos. Sermos o mais perfeitos que conseguimos ser dentro da nossa imperfectibilidade. Dentro do que nós conseguimos ser hoje. E é isso que eu desejo a todos vocês. Além de um abençoado Natal, né, de um ano novo próspero, eu desejo a vocês que sejamos sempre espíritos melhores. Melhores amanhã do que fomos hoje e melhores ainda lá na frente do que seremos amanhã. Cada vez melhores. Muito obrigada.